Olá pessoal do sexto ano, eu sou o professor Peterson e hoje nós temos mais uma aula de Educação Física. O intérprete que vai nos acompanhar hoje é o Isaías. Tudo bem, Isaías? Beleza. Lembrando ainda, se você está assistindo essa aula pela TV, entre em contato com a sua escola e verifique qual é o procedimento das atividades impressas. Agora, se você está assistindo pela internet ou tem acesso à internet, está usando o Google Classroom, não esqueça, faça a atividade obrigatória dessa aula para garantir a sua presença na nossa aula de hoje. E também lembre de estar participando sempre junto com o seu professor dos meetings marcados por ele, ok? Vamos para a nossa aula então? Olha só, na aula passada nós tratamos do boliche, mais um dos esportes de precisão. Então a gente verificou lá que o esporte, boliche, não tem uma origem muito certa, né? A sua origem é incerta, mas remonta de exemplos de jogos muito antigos, né? Desde a antiguidade lá entre os egípcios, por exemplo. A versão como é conhecida hoje, com 10 pinos, surgiu a partir da proibição do rei Eduardo III da Inglaterra. Lembra que o rei Eduardo ficou preocupado que a população, os homens principalmente, estavam deixando de praticar o arco e flecha para jogar boliche. Isso não era interessante para o rei na época, tá bom? O objetivo é derrubar todos os pinos. Se você consegue fazer isso com um único arremesso, você consegue a pontuação máxima, o strike. Hoje, nós vamos tratar exatamente desse esporte que incomodou o rei com a situação do boliche. Nós vamos falar do tiro com arco. Os historiadores consideram o arco e flecha uma das maiores invenções do ser humano, ali competindo, por exemplo, com a roda, ou daí não uma invenção, mas com a descoberta do fogo. Então vocês veem a importância que teve o arco e flecha na sociedade humana antiga. Atualmente ele é um esporte, mas já teve um significado muito grande, principalmente para a defesa de cidades e fortificações. Vamos dar uma olhada nisso? Olha só, na classificação das grandes invenções da humanidade, o arco e flecha ocupa a posição de destaque, considerado uma das grandes invenções nossas. Com registros que remontam à pré-história, essa ferramenta permitiu ao homem ampliar a sua capacidade de caça e, posteriormente, mudou a forma dos combates nas guerras. Vejam a versatilidade do arco e flecha, né? Ele possibilitou com que o homem caçasse melhor, né? Com mais precisão e alcançasse a sua presa que estava mais longe, por exemplo, do que com a lança, e também ajudou na proteção desse homem contra invasões, tá? Passando a ser utilizado como uma das principais armas durante séculos, né? É muito comum nós encontrarmos aí filmes, séries, onde o arco e flecha é uma arma muito importante, né? Principalmente aquelas séries e filmes medievais, né? Como O Senhor dos Anéis, Robin Hood, Guilherme Tell, né? Todos esses personagens, todos esses filmes, a gente encontra facilmente alguém que é muito bom no arco e flecha, tá? Com a descoberta da pólvora e o desenvolvimento de armas mais poderosas, o arqueirismo se transformou em esporte e passou a ser praticado em vários países. Então, o que substituiu o arco e flecha nessa condição de arma poderosa? A descoberta da pólvora e as armas de fogo, né? Então, as armas de fogo, elas se mostraram mais letais e com um alcance ainda maior, e daí elas foram substituindo o arco e flecha. Em 1828, foi fundada nos Estados Unidos a Associação Nacional de Arqueirismo, e em 1879, organizou-se o primeiro campeonato americano da modalidade. Em 1884, realizou-se o primeiro campeonato inglês de tiro com arco. Então aí já o tiro com arco entrando nessa condição de esporte. Saiu daquela condição de arma, de proteção, e tomou essa condição de ser um esporte
de precisão. Na trajetória dos Jogos Olímpicos, o arco e flecha foi incluído na disputa muito antes da fundação ou da organização da Federação Internacional de Tiro com Arco. Na edição de Paris, em 1900, houve competição da modalidade pela primeira vez. Lembrando que Paris 1900 já é a segunda edição dos Jogos Olímpicos modernos, né? Houve Atenas, a segunda edição, Paris 1900. Entre os anos de 1924 e 1968, o tiro com arco ele não esteve no programa. Voltou em 1972 em Munique e desde então sempre participou dos Jogos Olímpicos. O tiro com arco chegou ao Brasil na década de 1950 pelas mãos de Adolfo Porta, um comissário de voo da Panair do Brasil. A Panair era uma empresa de aviões, né? uma empresa aérea. Então, um comissário de voo, ele estava, na verdade, baseado fora do país, em Lisboa, e lá ele teve contato com o arco e flecha, com o tiro com arco. Tá? E quando ele fez uma viagem para o Brasil, ele acabou trazendo para o Brasil, né, o tiro com arco, apresentando esse esporte aos brasileiros. Ok? Em 1955, ele retorna então para o Brasil e traz nas suas bagagens os alvos, os arcos e as flechas, né, e um regulamento da Federação Internacional sobre o esporte. Nosso primeiro exercício, então. Antes de tornar-se o esporte tiro com arco, o arco e flecha tinha um outro uso. Qual era o uso do arco e flecha antes dele tornar-se esse esporte que nós conhecemos hoje? Então, primeiro, alternativa A, o arco e flecha sempre foi utilizado apenas como esporte, não teve outro uso, sempre foi só como esporte. Alternativa B, foi utilizado como arma para caçar e nas guerras. Alternativa C, era usado como arma de defesa pessoal apenas, né? Não nas guerras, não nos exércitos, só uma arma pessoal. E D, era utilizado apenas para caça, não foi utilizado nas guerras como arma, apenas como um instrumento de caça. Vocês terão aí um tempinho para resolver, se precisar, releia o exercício e pode até dar uma olhada nos slides lá na nossa aula. Voltamos daqui a pouco. Retornamos, o tempo foi bem curtinho, voltamos bem rapidinho. Vamos corrigir o nosso exercício então? Você lembra quando nós comentamos lá no início da aula do uso que o arco e flecha teve antes de tornar-se o esporte tiro com arco? Olha só, ele foi utilizado como arma para caçar e nas guerras também, uma arma muito importante durante uma época da história, foi uma arma muito importante nas guerras, ok? Continuando então, vamos entender um pouquinho mais sobre esse esporte. Antes, uma curiosidade. Robin Hood. Você já ouviu falar sobre o Robin Hood?
Tenho certeza que sim. Inclusive, uma leitura que eu recomendo. Quando você tiver a chance, procure lá na biblioteca da sua escola, eu tenho certeza que deve ter um livro do Robin Hood lá. Vale muito a pena ler essa história, tá? Mas o Robin Hood, ele era um lendário herói da Idade Média, né? Personagem de um livro muito interessante. E ele empresta o seu nome a uma das jogadas mais raras do tiro com arco. Talvez você até já saiba qual é essa jogada. Aquela em que o atleta consegue acertar a parte de trás de uma flecha que já está fincada no alvo e assim partir a flecha em questão. Então, olha só, uma flecha já está fincada no alvo, já houve esse primeiro tiro, e no tiro seguinte, né, num dos tiros seguintes, o arqueiro consegue acertar exatamente essa flecha que já está no alvo e racha essa flecha ao meio, prendendo uma flecha na outra. Vários filmes já reproduziram, né? Filmes, algumas animações também já reproduziram essa jogada aí, né? Esse momento que o arqueiro acerta como se ele acertasse as duas flechas exatamente no mesmo ponto. Então, aqui no tiro com arco, o arqueiro que consegue fazer essa proeza, né, conseguiu um Robin Hood. E como prêmio, quando isso ocorre, a jogada é chamada de Robin Hood e o atleta pode levar a flecha para casa para guardá-la como um troféu do seu feito, né? Então ele leva aquela flecha rachada para casa, certo? Só uma curiosidade, tá? Para vocês, como a gente fala bastante sobre o Robin Hood, né? Vocês talvez já tenham lido o livro, se não, deixo a dica, procure. Nas Olimpíadas e nos Jogos Pan-Americanos é utilizado o arco recurvo, com sistema mais simples, e o objetivo é somar pontos ao atirar flechas no alvo. As provas são realizadas em 3 campos: outdoor, espaço aberto e plano; indoor, espaço fechado; e field, espaço aberto e irregular. Será que tem diferença de atirar em espaço aberto ou um espaço fechado? Com certeza sim, por conta do vento, né? No espaço aberto é mais difícil para o arqueiro acertar o alvo, porque ele tem que contar ainda com o que o vento, a diferença de trajetória que o vento pode dar na flecha, tá? No indoor, a questão do vento não é tão complicada. E também o terreno ser plano ou acidentado também faz a diferença na visualização do alvo pelo arqueiro, certo? Então são três provas, né, realizadas em 3 campos, e o arco é o arco mais simples, o recurvo, ele tem apenas uma corda, tá? Existe um outro arco que usa roldanas nas pontas e ele parece que tem 3 cordas. Na verdade não, é uma corda só, e a diferença desses 2 arcos é como que a corda, ao ser esticada, transfere a energia para a flecha, tá? Então o arco olímpico, o recurvo, a energia ela é transferida de forma mais rápida, mais intensa para a flecha. Esse outro arco com as roldanas, né, a transferência da energia é um pouco diferente, certo? Então, só para vocês entenderem aí as diferenças. Na categoria masculina, os alvos ficam a 30 metros, 50, 70 e 90 de distância do arqueiro. Então, ele vai lançar flechas a 30 metros do alvo, a 50 metros do alvo, a 70 e a 90 metros do alvo, tá? Já na feminina, as distâncias são de 30, 50, 60 e 70, tá? O arqueiro, ele atira flechas em todas as distâncias, certo? Como que é o alvo? Então, vamos lá. Primeiro, os atletas lançam séries de 36 tiros a cada distância. Então, para cada distância daquela que nós vimos do alvo, cada arqueiro vai lançar 36 flechas, podendo pontuar em todas elas, tá? Vamos ver como que é a pontuação? O alvo é dividido em 10 setores de pontuação. Então, olha só aqui, presta atenção que é bem simples para entender.
Estão vendo que o alvo ele é todo colorido, certo? Amarelo, vermelho, azul, preto e branco. E ele tem 10 setores. Então, cada cor tem 2 setores. Olha só, bem no centro nós temos o amarelo. O primeiro setor, bem no centro do alvo, se ele acertar a flecha nesse setor, ele vai marcar 10 pontos. Se ele acertar a flecha ainda no amarelo, mas no segundo setor, ele marcará 9 pontos. Já se acertar no primeiro setor vermelho, 8 pontos. E assim a pontuação vem diminuindo. Então, se o arqueiro acertar uma flecha nesse último setor branco aqui, ó, nesse mais externo do alvo, ele marcará 1 ponto com esse tiro. Entenderam, então, como que funciona, né, a pontuação? Muito bem. Agora, a arma em si, né? O arco e as flechas. Então, primeiro, as flechas são feitas de alumínio e a ponta é de aço. Só que não é aquela pontinha como a gente vê às vezes, né, nos filmes, aquela flecha indígena, né, ou medieval, que a ponta é até mais larga do que a flecha. Não, a ponta ela é bem fininha. Ela é até mais fina do que a flecha, é quase uma pontinha de agulha, assim, né? Um pouco mais grosso que uma ponta de agulha, é bem fina essa ponta. E a flecha toda, ela é de alumínio, tá? Na outra extremidade, ela tem o encaixe, né, para a corda do arco e 4 penas. Hoje em dia, essas penas já são feitas de material sintético, mas ainda existem penas mesmo, de verdade, tá? Essas penas servem para dar direção na flecha, ok? O arco pode ser de aço, de fibra de vidro, madeira e até de plástico, sendo equivalente ao tamanho do arqueiro. Então, não existe um arco para todos, né? O arco ele é personalizado ao tamanho do arqueiro, certo? Esse que nós estamos vendo aqui é o arco recurvo, né? Que tem somente uma linha aqui passando pela corda. Segundo exercício, então. Como é a pontuação do tiro com arco? Olha, eu expliquei bastante como que acontece essa pontuação ali. Mostrei o alvo até os setores, né? Então, vamos olhar quais são as nossas alternativas aqui. A. Pontuam apenas as flechas que acertarem o centro do alvo. B. Pontua a flecha que ficar mais próxima do centro do alvo. C. O alvo é composto por 10 setores diferentes de pontuação. E D. O atirador deve acertar pelo menos uma flecha em cada setor de pontuação para que sejam validados os seus pontos. Se precisar, leia de novo, né, os nossos slides, volte lá no material, leia de novo as alternativas da nossa questão, resolva, daqui uns minutinhos a gente volta para corrigir.
Já estamos de volta, já voltamos. Você conseguiu responder a nossa questão? Vamos dar mais uma lidinha? Como é a pontuação do tiro com arco? Descobriu a resposta correta? Então, olha só. O alvo é composto por 10 setores diferentes de pontuação. Então, se o arqueiro acertar a flecha no alvo, ele vai pontuar. Ele só não pontua se ele errar totalmente o alvo, né? Mas em cada setor, se a flecha acertar cada um daqueles setores, vai significar uma pontuação para o nosso arqueiro, ok? Continuando então, temos um terceiro exercício. Onde são realizadas as provas do tiro com arco? A. Competições em espaços abertos, outdoor. B. Competições em espaços fechados, indoor. C. Competições outdoor e indoor. Ou D. Competições outdoor, indoor e field, que é um espaço aberto mais irregular. A gente falou disso na nossa aula também. Mais um tempinho para vocês resolverem e já voltamos. Voltamos, foi bem rápido. Você conseguiu resolver? Vamos corrigir então? Onde são realizadas as provas do tiro com arco? São 3 provas, lembra? Competições outdoor, fora, com o terreno plano, indoor, né, num local fechado, e field, que é um espaço aberto também fora, mas com o terreno irregular. Revisando então, vamos dar uma lembrada aqui no que nós tratamos hoje nessa nossa aula sobre o tiro com arco. Então vamos lá. O arco e flecha, assim como a roda, é considerado uma das maiores invenções da humanidade. Utilizado por um longo período da história como arma, com a invenção da pólvora tornou-se um esporte. O objetivo do tiro com arco é acertar o centro do alvo com o maior número de flechas, né? Fazer ali o que a Merida ali está fazendo, né? Acertando bem o centro do alvo. Lembrando que o arqueiro ele vai atirando as suas flechas, né? Vai atirando as suas flechas e no final de todos os disparos é que é feita a soma da pontuação dele naquela distância, tá bom? Faltou só completar isso quando a gente tratou lá da pontuação. Por fim, eu coloquei aqui 2 vídeos para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre o tiro com arco. O primeiro explica um pouquinho mais das regras, como que acontecem as competições, tá? E o segundo é com um arqueiro brasileiro que ele explica um pouquinho como é atirar com arco, qual o procedimento, posição dos pés, das mãos, qual a mão que vai à frente, qual a mão que vai atrás, né? Se eu sou destro, como que eu descubro se eu sou destro ou se eu sou canhoto, ok? Então, esses vídeos vale sempre a pena vocês assistirem, porque eles completam o conhecimento da nossa aula, tá? Então, sempre fica essa
lição de casa para vocês, assistam os vídeos, ok? Pessoal, hoje nós ficamos por aqui. Fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau!